Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Ricardo, tenho 38 anos e trabalho como socorrista no SAMU de São Paulo há 12 anos. Já vi de tudo: acidente com múltiplas vítimas, overdose, facada, criança engasgada. Mas nada me preparou para o que aconteceu na madrugada de 17 de março de 2024. Eram 3h47 da manhã, quando a central nos mandou para um endereço no Jardim Ângela. A chamada era de uma vizinha desesperada. Tem uma moça gritando dentro da casa abandonada. Ela disse que está parindo, mas não tem ninguém morando lá faz anos. Chegamos com as luzes girando no escuro. A rua estava morta, sem um cachorro latindo. A casa era uma construção velha, paredes descascadas, janelas quebradas. A porta da frente estava entreaberta. Meu parceiro, o Paulo, pegou o desfibrilador e a mala de parto. Eu levei a lanterna e o monitor. Assim que entramos, o cheiro me acertou, sangue fresco misturado com algo doce, podre. Subimos as escadas rangentes. No final do corredor, um quarto com a porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca, amarelada, parecia vela. Empurrei a porta. Sentada na beira de uma cama velha de ferro, estava uma mulher jovem, uns 25 anos no máximo, vestindo uma camisola branca suja de sangue. Barriga enorme, como se estivesse no 9º mês. Ela respirava rápido, suando frio, olhos muito abertos. O rosto era bonito, mas tinha uma palidez cinzenta que eu conheço bem. Me ajuda, ele tá vindo, sussurrou ela, segurando a barriga. Paulo começou o protocolo. Eu medi os sinais. Pressão baixa, pulsação alta. Coloquei o monitor fetal. O aparelho apitou estranho, depois deu um batimento cardíaco. Só um. O dela. Não havia sinal de feto. Moça, quantos meses você tá? Perguntei. Ela sorriu. Um sorriso lento, que não combinava com a dor. 9 meses e 3 dias. Paulo olhou para mim. Todo mundo sabe que gravidez não dura tanto. Começamos a preparar a transferência. Foi quando ela agarrou meu braço com força sobrenatural. Não me leva pro hospital. Ele vai nascer aqui. Ele precisa nascer aqui. Foi aí que as coisas desceram pro inferno. As luzes da lanterna começaram a piscar. O ar ficou gelado, tanto que eu conseguia ver minha respiração. A mulher começou a gemer, depois a rir baixo. O sangue escorria pelas pernas dela, mas não era vermelho normal. Era quase preto. Paulo tentou fazer o toque, ver a dilatação. Ele puxou a mão de repente, branco como papel. Ricardo, tem uma mãozinha aqui dentro, segurando meu dedo. Nesse momento a mulher virou o rosto para mim e seus olhos estavam completamente brancos, sem pupila. Ele já tá aqui faz tempo. Só precisava de vocês para abrir a porta. O monitor fetal, que antes não captava nada, começou a registrar um batimento forte, acelerado. E vinha de trás de nós. Virei a lanterna. No canto do quarto, encostado na parede, um menino de uns 4 anos, pele azulada, olhos fundos, nos olhava. Ele estava molhado, como se tivesse acabado de nascer. Sorriu, mostrando dentes pequenos e afiados. A mulher deu um grito que não parecia humano. O corpo dela começou a convulsionar. Tentamos reanimá-la, mas quanto mais a gente tocava, mais frio ela ficava. O menino foi andando devagar até a cama, deixando pegadas molhadas no chão de madeira. Paulo gritou para eu sair. Corremos escada abaixo enquanto a casa inteira tremia. Quando chegamos na ambulância, olhamos para trás. A luz do quarto estava apagada. A casa, completamente escura de novo. Na central, quando passamos o relatório, o atendente ficou em silêncio. Vocês foram na Rua das Rosas, 47? Isso. Essa casa queimou em 1998. Uma mulher grávida morreu lá dentro com o filho. Incêndio criminoso do marido.
Eu nunca mais voltei naquele bairro. E até hoje, quando atendo uma chamada de parto à noite, eu sinto um cheiro doce e podre dentro da ambulância. E um barulhinho de pezinho molhado andando atrás de mim. Trabalho no SAMU há quase 12 anos. Nesse tempo, você aprende a blindar a mente. A gente vê o pior do ser humano, o pior do acaso e o pior da física quando o metal de um carro encontra uma parede de concreto a 100 km por hora. Sou um cara guiado por protocolos, sinais vitais e ciência. Fantasmas não têm pulso, não entram em choque anafilático e não são minha jurisdição. Era o que eu pensava até um plantão de domingo em 2018. Era novembro, chovia forte, e eu estava escalado na viatura 42, uma unidade de suporte avançado. Por volta das 3h15 da manhã, o rádio chamou: capotamento em uma estrada vicinal, trecho de serra, sem iluminação. Quando chegamos, a cena era um pesadelo logístico. O carro havia saído da pista, rolado barranco abaixo e parado de cabeça para baixo contra uma árvore imensa. Os bombeiros já estavam lá, cortando as ferragens. Havia apenas uma vítima visível, uma mulher na faixa dos 30 anos. Conseguimos retirá-la, imobilizá-la na prancha e colocá-la na viatura. Ela estava em choque hipovolêmico grave, pálida como papel, mas incrivelmente consciente. Não havia choro, não havia gritos. Ela apenas me olhava com olhos escuros e dilatados. Assim que as portas de trás da ambulância se fecharam, o isolamento começou. É um ambiente peculiar. Você, o paciente, o som abafado da sirene e o bip constante do monitor cardíaco. Meu motorista, o Carlos, acelerou, lutando contra a lama e a chuva para voltar ao asfalto. Comecei a puncionar um acesso venoso nela. O bip do monitor estava rápido e fraco. Taquicardia. Fica comigo, eu disse, checando a saturação. Vamos te tirar dessa. Qual o seu nome? Ela não respondeu à minha pergunta. A voz dela saiu como um sussurro rasgado, misturado com o barulho da chuva no teto de metal da viatura. Ele está no escuro. Quem está no escuro? Perguntei, pegando o ambu para auxiliar na ventilação. Atrás do tronco. No escuro. Por favor. Naquele exato segundo, o bip do monitor mudou de ritmo e se transformou em um som contínuo e estridente. Assistolia. O coração dela parou. Meu treinamento assumiu o controle. Gritei para o Carlos avisar o hospital que estávamos chegando com uma parada cardiorrespiratória e iniciei a massagem cardíaca. 1, 2, 3, 4. O suor começou a escorrer pelo meu rosto. O espaço na viatura é apertado, o balanço da estrada dificulta, mas eu mantive o ritmo, afundando o peito, contando em voz alta. Foi no 30º movimento que a temperatura dentro da ambulância despencou. O ar-condicionado já estava frio, mas aquilo era diferente. Era um frio que pinicava a pele, cheirando a ozônio e terra molhada. Ainda fazendo as compressões, eu levantei a cabeça para olhar o monitor. E pelo canto do olho, eu vi. Ela estava sentada no banco do carona, logo atrás do meu ombro esquerdo. Eu perdi o ritmo por um segundo. A mulher que estava ali no banco não estava ferida. Ela vestia as mesmas roupas encharcadas de sangue que eu estava tentando cortar do corpo na maca, mas estava intacta. E ela não estava olhando para mim. Ela estava olhando para o próprio corpo inerte sob as minhas mãos. Meu cérebro tentou racionalizar. Privação de sono. Estresse. Reflexo do vidro escuro. Fechei os olhos com força, continuei a massagem, e quando abri de novo, ela continuava lá. Mais nítida. Ela levantou a mão e apontou um dedo trêmulo para a porta traseira da ambulância, na direção de onde viemos. Atrás do tronco grande. Ele está com medo do escuro. A voz não veio dos lábios dela. Ecoou diretamente dentro da minha cabeça, vibrando nos meus dentes. O bip longo do monitor continuava gritando. Eu estava massageando um cadáver, enquanto o fantasma dela me assistia a trabalhar. Não aguentei. Parei as compressões, estiquei o braço e bati com força no vidro que me separava da cabine do motorista. Carlos! Gritei, com a voz embargada. Chama os bombeiros no rádio.
Fala para eles vasculharem o barranco de novo. Atrás da árvore grande. Carlos me olhou pelo retrovisor com uma cara de confusão, mas pegou o rádio. Eu voltei para a maca. Olhei para o banco. Estava vazio. O frio desapareceu tão rápido quanto veio, deixando apenas o cheiro metálico de sangue e suor. Chegamos ao hospital 15 minutos depois. O médico de plantão atestou o óbito na sala de trauma. Eu estava encostado na parede, lavando as mãos, tremendo tanto que mal conseguia segurar a toalha de papel. Carlos entrou na sala, branco como um lençol. Ele segurava o radiotransmissor. Acabaram de me passar um QTH da equipe de resgate na serra. Ele disse, a voz vacilando. Eles acharam. Acharam o quê? O médico perguntou, sem entender. Carlos engoliu em seco e olhou diretamente para mim. A cadeirinha do carro tinha se soltado no capotamento. Os bombeiros não tinham visto no escuro. Acharam um menino de 4 anos, escondido no meio do mato, atrás do tronco da árvore que o carro bateu. Ele está vivo. Até hoje, eu sigo os protocolos. Eu checo os monitores, administro as drogas, faço a massagem cardíaca. Mas quando um paciente murmura algo antes de fechar os olhos na traseira daquela viatura, eu nunca, jamais, ignoro. Meu nome é André Luiz, tenho 34 anos e trabalho como socorrista do SAMU há 9 anos em São Paulo. Já atendi todo tipo de coisa: acidente com múltiplas vítimas, infarte dentro do ônibus, criança engasgada, overdose. Depois de tanto tempo você cria uma casca. Mas tem uma chamada que eu nunca consegui esquecer. E nunca mais consegui atender uma ocorrência à noite sem sentir um aperto no peito. Foi em julho de 2024, numa quinta-feira chuvosa. Eram 3h17 da manhã quando caiu o chamado na central, código vermelho, parada cardiorrespiratória. Endereço, Rua das Acácias 247, Jardim Esperança. Eu e o Rodrigo, meu parceiro daquela noite, saímos da base em menos de 2 minutos. A chuva estava forte e o GPS indicava 12 minutos de trajeto. Quando chegamos no bairro, já era quase 3h40. O local era um sobrado simples, pintura descascada, luz da varanda acesa. Tudo parecia normal. Bati na porta 2 vezes. Uma mulher de uns 40 anos, olhos vermelhos de choro, abriu imediatamente. Pelo amor de Deus, ela tá no quarto. Disse, quase sem voz. Corremos para dentro. No quarto dos fundos, deitada na cama de casal, havia uma menina de aproximadamente 16 anos. Pele extremamente pálida, lábios arroxeados, nenhum sinal de respiração. Eu já tinha visto muitos mortos na vida. Aquela menina estava morta há pelo menos 2 horas. O corpo já estava frio e começando a ficar rígido. Mesmo assim, iniciamos os procedimentos. Enquanto eu fazia compressões torácicas, o Rodrigo preparava o desfibrilador. Foi aí que a mãe, parada na porta, murmurou. Ela parou de respirar fazendo uns 40 minutos, mas antes disso ela ficou me chamando, dizendo que tinha alguém no quarto com ela. Eu não respondi. Continuei as compressões. Depois de 2 ciclos, o Rodrigo colocou as pás no peito dela e mandou. Afasta. O corpo deu o pulo característico. Nada. Ritmo assistólico. Sem vida. Foi quando a menina abriu os olhos. Não foi um reflexo. Ela virou a cabeça devagar na minha direção e me olhou direto nos olhos. Os olhos dela estavam completamente brancos, sem íris, como se tivessem sido cobertos por uma película leitosa. Ela sorriu de leve e sussurrou, com a voz rouca e molhada. André, você não vai conseguir me salvar hoje. Eu congelei. Meu nome não estava escrito em lugar nenhum do meu uniforme. Nem o Rodrigo sabia meu nome completo. Todo mundo me chama de André mesmo. A menina continuou, agora com a voz mais clara. Ele já levou a outra. Agora ele quer você. Nesse momento a luz do quarto piscou forte e apagou. Ficamos no escuro total por uns 3 segundos. Quando a luz voltou, a menina estava olhando para o teto, olhos normais novamente, e tinha parado de respirar de vez.
Colocamos ela na maca, entubamos, fizemos tudo o que o protocolo manda. Chegamos no hospital em 11 minutos. Os médicos da emergência tentaram por mais 28 minutos. Nada. Ela foi a óbito às 4h22. Enquanto eu preenchia o relatório na sala de descanso, uma enfermeira que eu conhecia se aproximou e perguntou baixinho: "Vocês foram na Acácias 247? Fomos." Ela ficou em silêncio por um segundo e depois falou: "André, aquela casa foi palco de um duplo homicídio há 3 meses. A mãe matou a filha de 16 anos e depois se matou no mesmo quarto. A casa estava vazia desde então. Ninguém mora mais lá." Senti o sangue gelar. A mulher que abriu a porta pra gente. Comecei a falar. A enfermeira balançou a cabeça devagar. "Não tinha ninguém morando naquela casa, André. A casa está lacrada pela polícia desde março." Eu fui até o Rodrigo e perguntei se ele tinha visto a mulher que abriu a porta. Ele me olhou estranho e respondeu: "Que mulher?" A porta estava entreaberta. A gente entrou direto. Até hoje eu não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Mas tem uma coisa que eu sei com certeza. Toda vez que cai um chamado entre 3h e 4h da manhã, e o endereço termina em número 7, eu sinto um frio subir pela espinha. Porque às vezes, quando estamos indo para a ocorrência, eu escuto uma voz de menina sussurrando no rádio da ambulância, bem baixinho, no meio da estática: "André, você demorou." E eu sei que, mais cedo ou mais tarde, ele vai parar de querer só os pacientes. Ele vai querer o socorrista também. Meu nome é Ricardo Mendes, tenho 39 anos e sou socorrista do SAMU na região metropolitana de Recife há 11 anos. Eu sempre fui o cara cético da equipe. Enquanto os outros ficavam arrepiados com histórias de plantão, eu ria e falava que morto não morde. Hoje eu não falo mais isso. Foi numa madrugada de dezembro de 2023. Eu estava na ambulância 07 com a enfermeira Carla. O chamado caiu às 2h58. Homem de 68 anos, dificuldade respiratória grave. Endereço: Rua das Mangueiras, 178, Casa 12, Cajueiro Seco. Quando chegamos, a casa estava toda acesa. Uma senhora idosa, muito nervosa, nos recebeu chorando. "Pelo amor de Deus, ele tá sufocando no quarto." Entramos correndo. Deitado na cama havia um senhor magro, de barba branca, lutando para respirar. Cianose evidente, saturação 68%. Fizemos o protocolo completo, oxigênio, medicação, tudo. Ele melhorou um pouco, mas continuava agitado. Enquanto colocávamos ele na maca, o homem agarrou meu braço com força surpreendente e olhou nos meus olhos. "Não me leva", sussurrou. "Eles estão esperando lá fora." "Calma, seu Zé, vamos te ajudar", respondi. Ele sorriu de um jeito estranho e disse: "Meu nome não é Zé." Eu gelei. Na ficha do chamado estava escrito José Antônio. Ninguém tinha falado o nome dele em voz alta. Colocamos ele na ambulância e saímos em código 3. No caminho, ele começou a falar coisas desconexas. "Eu morri aqui dentro dessa ambulância. Faz tempo. Vocês me levaram, mas eu voltei. Eu sempre volto." Carla me olhou assustada. Eu tentei acalmá-lo, mas ele continuou: "Vocês vão me trazer de novo. Toda vez que eu volto, alguém tem que ficar no meu lugar." Ele teve uma parada cardiorrespiratória a 2 quarteirões do hospital. Fizemos RCP por 34 minutos. Não conseguimos reverter. Ele morreu dentro da ambulância 07, às 3h41. Chegamos no hospital, entregamos o corpo e fomos tomar um café. Eu estava abalado. Enquanto eu estava na máquina de café, meu rádio de mão chiou sozinho. Uma voz baixa, rouca, saiu no meio da estática: "Ricardo, obrigado pela carona." Eu quase derrubei o copo. Ninguém tinha dito meu nome naquela ocorrência. No dia seguinte, pedi para ver o histórico daquela ambulância. Descobri algo que me deixou sem chão. Nos últimos 7 anos,
A ambulância 07 já havia atendido 14 paradas cardiorrespiratórias no mesmo endereço. Rua das Mangueiras 178, Casa 12. Todas com homens entre 60 e 72 anos. Todos morreram dentro da ambulância. E o mais estranho, em 9 desses chamados, o nome registrado na ficha era José Antônio ou variações, Zé, seu Zé, José A. Ontem à noite, caiu outro chamado na mesma rua. Mesma casa. Mesma queixa. Dificuldade respiratória grave em idoso. Eu me recusei a ir. O supervisor quase me suspendeu. Fui obrigado a entrar na ambulância. Quando chegamos, a mesma senhora idosa abriu a porta, com o mesmo olhar desesperado. Dentro do quarto, o mesmo senhor de barba branca estava na cama, lutando para respirar. Ele olhou para mim, sorriu fraco e disse com a voz rouca: "Você demorou, Ricardo. Eu estava te esperando." Eu senti um frio subir pela coluna. Porque dessa vez eu tinha certeza. Era o mesmo homem que morreu na minha ambulância há quase um ano. E ele estava exatamente igual. No SAMU, a gente aprende que a gravidade é a nossa maior inimiga. Subir com equipamento é ruim, mas descer com um paciente inconsciente é um inferno logístico. Costas doem, joelhos estalam e o suor cega. Você foca tanto na biomecânica de não derrubar a pessoa que o resto do mundo some. Meu nome é Fernando, sou técnico de enfermagem. O relato que vou contar aconteceu em 2021, com meu parceiro de viatura, o Tiago, um socorrista que parecia um trator de tão forte. E foi justamente a força dele que falhou na noite em que fomos chamados ao edifício Ouro Preto. Era um prédio antigo no centro, daquelas construções dos anos 50 com pé direito alto, corredores estreitos e o pior de tudo, sem elevador. O chamado era no 5º andar. Um senhor de 68 anos, seu Alberto, com suspeita de AVC isquêmico severo. Subimos os 5 lances de escada carregando a prancha rígida, a bolsa de trauma e o torpedo de oxigênio. Quando chegamos, a esposa, Dona Marta, estava em prantos. Seu Alberto estava caído no tapete da sala, hemiplegia do lado direito, metade do corpo paralisada, olhar fixo e respiração ruidosa. Estabilizamos, colocamos o acesso venoso e o passamos para a cadeira de transporte, aquela cadeira de lona grossa com alças, feita exatamente para descer escadas. A descida começou. Tiago pegou as alças de trás, ficando por cima, nas costas do paciente. Eu peguei as alças da frente, nos pés do seu Alberto. Eu descia de costas, olhando para cima, de frente para o paciente e para o Tiago. Do 5º para o 4º andar, foi apenas o esforço físico padrão. O seu Alberto pesava uns 90 quilos. Pesado, mas administrável. Do 4º para o 3º, o ar do prédio mudou. Sabe aquele cheiro de ozônio que antecede uma tempestade elétrica? O corredor ficou impregnado com aquilo. A luz amarelada da escadaria começou a piscar em um zumbido de baixa frequência. Foi no meio do lance de escadas para o 2º andar que a física parou de fazer sentido. De repente, a cadeira deu um solavanco para trás. O peso triplicou. Meus braços foram esticados com tanta violência que achei que meus ombros fossem deslocar. "Segura, Tiago." Eu grunhi, fincando as botas no degrau para não ser puxado para cima. "Eu não tô puxando, Fernando. O que você tá fazendo?" Tiago respondeu, a voz embargada pelo esforço. O rosto dele estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele estava fazendo uma força descomunal para baixo, empurrando a cadeira na minha direção, enquanto algo a puxava para cima. Foi então que eu olhei além do paciente. Olhei para as mãos do Tiago segurando as alças emborrachadas. Havia outro par de mãos ali. Eram mãos pálidas, quase translúcidas, com dedos anormalmente longos e unhas escuras de sujeira. Elas estavam agarradas ao encosto da cadeira, logo acima das mãos do Tiago, os nós dos dedos brancos pela força da tração. Elas puxavam o seu Alberto para cima, para a escuridão do andar que tínhamos acabado de deixar. Meu sangue congelou. Tentei gritar para o Tiago olhar, mas minha voz não saiu. Meus olhos seguiram aqueles braços cinzentos até a escuridão no patamar acima do ombro do meu parceiro. Havia um rosto ali, flutuando na penumbra.
Não era um rosto humano. Era uma máscara de pele esticada sobre ossos, com buracos negros e vazios onde deveriam estar os olhos. A boca estava aberta em um sorriso grotesco, silencioso. O olhar vazio daquela coisa cravou em mim. O ambiente ficou congelante. Cada respiração minha formava uma nuvem de vapor no ar, apesar de ser um janeiro abafado. Fernando, tá muito pesado. Tiago gritou, os joelhos tremendo. Ele não via a coisa. Ele só sentia a força. A criatura inclinou a cabeça, ainda me encarando. Um dos dedos pálidos se soltou da cadeira e foi lentamente até os lábios finos e roxos da entidade, em um gesto universal de silêncio. Nesse exato milissegundo, a lâmpada do corredor estourou. Escuridão total. Ouvimos um suspiro rasgado e longo vindo do seu Alberto. Ao mesmo tempo, a força sobrenatural simplesmente desapareceu. A cadeira despencou para frente com todo o peso real do paciente, quase me jogando escada abaixo. Bati as costas na parede para frear a queda, enquanto Tiago escorregava 2 degraus, xingando no escuro. Meu Deus, ele soltou de vez. Você tá bem, Fernando? Tiago perguntou, ofegante, ligando a lanterna tática do colete. A luz cortou o breu. Olhei freneticamente para cima. Nada. Apenas a escada de granito velho e as paredes descascadas. Mas a lanterna logo iluminou o rosto do seu Alberto. A expressão torta do AVC havia desaparecido. Seus músculos estavam relaxados. Chequei a carótida. Sem pulso. Iniciamos o protocolo de reanimação ali mesmo, no meio da escada, num espaço de 2 metros quadrados. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance até chegar à viatura, mas ele já estava em óbito. Quando Dona Marta desceu, amparada por uma vizinha, fomos dar a notícia. Ela não chorou histericamente. Ela olhou para o corpo coberto na maca, deitou a cabeça no ombro da vizinha e sussurrou algo que fez meu estômago despencar de volta para aquele corredor escuro. Eu sabia que a casa não ia deixar ele sair. Ela murmurou, os olhos vazios. A casa sempre cobra o aluguel no final. Nunca perguntei o que ela quis dizer. E até hoje, quando desço uma escada carregando a prancha, eu nunca ouso olhar para as mãos de quem está segurando a alça de cima.